abra teu coração e saiba, independente daquilo que você está passando, olhe para o teu Deus. Não turbe o teu coração, não fique ansioso, não fique preocupado, mas em meio à luta e à adversidade, adore ao seu Senhor. A luta está grande, meu amado, glorifica o nome do Senhor. Está aumentando, glorifica ainda mais. Porque, querido, quando nós entramos numa guerra, nós que temos ao Senhor, querido, quando nós entramos já para ganhar. Porque aquele que está conosco é aquele que quem? Que nos garante a vitória. Então nós não temos que temer. Ainda que muitas vezes pareça que a luta ela vai nos consumir, ela vai nos abater. Mas é justamente isso que nós não podemos deixar acontecer. Nos abater em meio à luta, em meio à adversidade. Então que nessa noite nós possamos nos levantar, nos colocar de pé, olhar para o Senhor e ter a certeza que aquele que prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Querido, o Senhor não deixa a obra pela metade. Nada que o Senhor começou, querido, Ele não vai deixar pela metade. Ele não vai voltar sem cumprir. Ele também não vai te levar sem terminar. Tudo aquilo que o Senhor permite que nós passamos, querido, nem tão pouco é para a desonra da tua vida. Não é para a humilhação. Essa situação, ela não é para a morte, amado, mas ela é para a vida. Então eu não sei qual motivo você chegou aqui nessa noite, mas eu queria que antes mesmo de começar a ler a palavra, você se colocasse diante do Senhor nessa situação e falasse: Deus, eu posso ter chegado aqui, passado por essa porta com essa situação, mas eu não vou voltar do mesmo modo. Eu vou me levantar, eu vou me colocar de pé, eu vou clamar ao Senhor e eu tenho certeza que o Senhor vai me conferir a vitória. Querido, nessa noite, abra o teu coração e creia na palavra do Senhor. Abra o teu coração e tenha certeza, a tua fé no Senhor, ela não é em vão. Esperar no Senhor, ela não é em vão. Muitas vezes nós ficamos ansiosos, como foi colocado, preocupados, abatidos, tristes. Mas, querido, guerreiro do Senhor não pode ficar abatido. Guerreiro do Senhor não pode ficar ansioso. Guerreiro do Senhor não pode ficar prostrado. Mesmo porque o Senhor não fala com quem está prostrado. O Senhor só fala com quem está de pé. Então, querido, se você se prostrar mediante a luta e a dificuldade, esquece, o Senhor não vai dar direção. Nem tampouco o Senhor vai dar livramento. Mas que nessa noite nós possamos receber do Senhor ousadia, graça, força, se levantar e colocar de pé e falar: Senhor, por mim mesmo eu não consigo nada, mas na tua força eu sei que eu vou além. Jesus, por mim mesmo é fato, eu não vou passar, porque a minha mão não chega nessa situação, mas eu sei, Pai, que onde a minha mão não chega, a tua mão chega. Então eu estou colocando nas tuas mãos e vou descansar o meu coração. Então, querido, que essa seja a palavra que você já possa abrir o teu coração para receber. Está difícil? A tua mão não está alcançando? A tua voz não está chegando? Você não está podendo fazer mais nada nessa situação? Querido, eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Comece a glorificar o nome do Senhor, porque é tempo de milagre. Se a tua mão já não está podendo fazer mais nada, a tua voz já não está podendo fazer mais nada, querido, comece a glorificar o nome do Senhor, porque nessa noite o Senhor começa a divulgar a tua causa. Comece a glorificar o nome do Senhor, porque hoje é noite de milagre. Porque, querido, quando está na minha mão, está na tua mão, não acontece milagre. Eu não faço, você também não faz. Então não adianta. Então a gente não vai ver. Está na minha, está na tua, nós somos humanos, nós somos falhos. Mas, querido, quando eu pego e falo: Senhor, daqui já não dá mais. Então está nas tuas mãos, eu vou descansar. Senhor, já não está aqui, já não está mais. A afronta está enorme. Mas eu sei que o Senhor está comigo, eu vou começar a glorificar. Querido, pronto. Pode começar a contar o dia e a hora do teu milagre. Porque o Senhor, Ele vem, e Ele não vem sem tardar, Ele não vem sem demorar, mas, querido, o Senhor vem no tempo certo. A palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, se até nesse momento havia choro, se até nesse momento você pode falar: olha, eu estava louvando, eu estava cantando, mas havia uma tristeza dentro do meu coração. Querido, tira essa tristeza e começa a dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Porque Ele é Deus, Ele é
Nessa noite eu sei que eu tenho um Deus que advoga a minha causa. Então, Pai, eu vou receber essa palavra descansando. Deus, eu vou receber essa palavra do Senhor confiando, porque eu sei que a vitória já é certa em nome de Jesus. Então, querido, nessa noite, começa a abrir a tua boca, porque há mover do Senhor sobre a tua vida. Nessa noite, começa a clamar ao Senhor, porque Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos dar vida, e vida com abundância, amado, ele não mudou. Ele é o mesmo, ele continua curando, restaurando, libertando, mudando a sorte. E aquela situação que hoje você pode falar, Simone, não tem mais jeito, querido, nas mãos de Deus há jeito para tudo, para tudo. Nas mãos do Senhor não há nada que não mude. Diante do Senhor não há situação que fique do mesmo modo. Diante do Senhor não há joelho que não se curve e não há lábios que glorifiquem o Senhor. Querido, abra a tua boca e clame ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, nessa noite nós nos colocamos diante de Ti. Jesus, diante da Tua presença, para glorificar, exaltar, bendizer o Teu santo nome. Jesus, diante de mais nada, nós queremos declarar o quanto nós confiamos em Ti, Pai, o quanto nós temos certeza que o Teu batismo vai nos dar que vem uma luta em meio a tua adversidade. Pai, tu continua sendo mesmo, Deus. Deus que realiza milagres, Deus que realiza sobrenatural. Jesus, Deus que dá resistência, Deus que não faz. Deus que realiza Senhor. Cada vida que está aqui, essa palavra, que o Senhor vai nos dar essa notícia, que não tem saída dessa palavra. As suas portas, Deus pede por essas portas. Querido, quando nós viemos para o Senhor e buscamos a presença dele verdadeiramente, não há como sair da presença do Senhor do mesmo modo. Não há como vir à igreja, louvar, adorar e exaltar o nome do Senhor e de repente voltar para casa e falar dele. Fiquei do mesmo modo. Então, querido, você não veio para a casa do Senhor, pode ser. Você tem que vir aqui, você tem que ser renovado. Você tem que vir aqui e tem que adorar o Senhor de todo o teu coração. A palavra tem que falar com você, o louvor, o cante, tudo. Não dá para ficar do mesmo modo. Amado, quando a gente busca o Senhor, nada, absolutamente nada, diante da presença do Senhor fica do mesmo modo. Há mudança. Então, quando nós viemos buscar a casa do Senhor, de repente você trabalha a semana inteira e você só pode vir no domingo.
venha, porque você pode ter certeza. Você vai sair daqui fortalecido pelo Senhor para uma semana de vitória em nome de Jesus. Josué 1 diz assim: todos encontraram, amém? Amém. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Agora, pois, levanta-te, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que vos dou aos filhos de Israel. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, pô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e este Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá te resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e sê valente, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e sê muito valente, para teres o cuidado de fazer, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não se apartará de tua boca este livro da lei, mas meditará nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo o que nele está escrito, porque então tornarás próspero o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e seja valente, não te atemorizes nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus, queridos. Amado, durante toda a semana, na realidade, mais de uma semana, já há uns 15 dias, Deus me colocando essa palavra no meu coração. Deus é tão tremendo que hoje de manhã, que o Roberto falou para mim, disponibilidade, se tem uma palavra, Deus está falando no meu coração? Eu falei, amém. Já tem alguns dias que Deus tem falado. E como eu disse para vocês, a confirmação veio durante o culto todo. Amém. Querido, eu li o livro todo de Josué, nós não vamos ler todo o versículo primeiro, nem o segundo, porque ele é extenso. Mas Josué, ele estava ali diante de uma situação que ele tinha todo aquele povo. Moisés era morto, estavam ele e aquele povo. E eles tinham o rio Jordão para passar. E o rio Jordão era um tempo de cheia. Então o que acontece? Estava alto, que humanamente falando, não haveria possibilidade nenhuma daquele povo passar aquele rio. E de repente nós temos situações na nossa vida que está do mesmo modo. Humanamente falando, você olha e fala, olha, não há condição, acabou, é aqui, não tem para onde ir. Provavelmente Josué estava na mesma situação, porque Moisés era líder deles, Moisés era com quem o Senhor dava a ordem, porque até esse momento o Senhor falava com Moisés, o Senhor não falava com Josué. E toda a ordem que vinha sobre aquele povo, desde quando eles saíram do Egito até essa situação, o Senhor falava com Moisés e Moisés passava com o povo. Moisés era líder. Só que chegou um tempo do Senhor e Moisés foi recolhido. E aí onde estava a situação? E o que aconteceu? Josué ele se prostrou. E a primeira coisa que o Senhor falou para ele é: levanta-te, esforça-te, tem bom ânimo. Porque se você não se levantar, porque você não se esforçar, você não vai passar esse Jordão. Eu não vou falar com você. Então, querido, a primeira situação é: se coloca de pé. Então, muitas vezes, querido, o Senhor permite, porque nós passamos por algumas situações, que podem parecer até situações de dor, de calúnia, de difamação, situações contrárias, mas é aí que Deus deseja trabalhar. Você pensa, humanamente falando, como que estava a vida de Josué? Porque a direção para aquele povo era Moisés. O líder era Moisés. Então vocês acham realmente que Moisés era morto e Josué estava bem? Não. Humanamente falando, ele estava sem direção. Porque Moisés era a direção para aquele povo. E cadê Moisés? Ele não estava mais lá. E querido, muitas vezes, Deus permite que situações como essas ocorram para nossas vidas. Mas para quê? É situação contrária, querido. Porque agora
fosse morrida. Então, querido, você está numa situação que pode parecer contrária, começa a alegar o teu coração, porque agora é com você. É a tua vida que o Senhor deseja usar, para que a glória dele seja manifesta. É tempo do Senhor usar a tua vida. Para quê? Para que haja cura no teu lar. É tempo do Senhor usar a tua vida, para que a glória do Senhor chegue na tua casa, para que haja cura no teu corpo, para que haja transformação na tua família. É tempo de se levantar. Mas a primeira coisa é, aqui que nós vemos claramente em relação ao versículo 6 e 7, o Senhor, ele repete para assim: esforça-te e ser valente. Esse povo amado, Josué e o povo passou o Jordão em 3 dias. O Senhor chegou a ele e falou: olha, esforça-te, tem de bom ânimo, porque dentro de 3 dias você vai passar esse Jordão. Mas o primeiro ponto que o Senhor falou: olha, você vai ter que se esforçar, você vai ter que ser valente. Então, querido, isso já queria dizer que não seriam tempos que seriam muito fáceis, porque o Senhor, senão o Senhor não falaria para ele se levantar e para ser valente. O Senhor já tinha deixado claro que não seria um tempo que a coisa ia ser muito tranquila. Mas o Senhor fala: esforce-te, ser valente, porque eu farei com que você e esse povo passe o Jordão. Então, querido, você quer ver o milagre do Senhor? Começa a se esforçar. Você quer ver o milagre do Senhor? Começa a ser valente. O Senhor não trabalha com quem está prostrado. Você já pensou se que diante dessa situação Josué ficasse chorando, prostrado? Ele nunca teria passado o Jordão. Esse povo nunca teria dado a terra que o Senhor tinha prometido. Mas, Senhor, na situação da minha casa, no lar, parece que a situação a cada dia piora, a cada dia mais. E mediante essa situação, que parece que piora cada dia mais, o que nós temos feito? Se desesperado? Nossa, mas está tudo piorando. Murmurado? Ou eu tenho buscado o Senhor? Ou eu tenho me colocado e falado: Senhor, o Senhor prometeu, está na tua palavra. Deus, eu não aceito. Se a minha parte é se colocar e ser valente, Senhor, eu estou aqui. Porque eu sei que o milagre, quem realiza é o Senhor. Porque eu sei, Pai, que a minha parte, se minha parte é essa, então a minha direção está no versículo 6 e 7. Eu preciso me esforçar, ser valente, meditar na palavra do Senhor, eu não posso afastar dela. Ou seja, a minha direção ela não pode vir de homens, a minha direção ela tem que vir da palavra do Senhor, porque o Senhor vai me fazer passar o Jordão. Então, querido, essa situação que você fala, senhora, ela tira o meu sono, ela me traz um desespero, ela está me deixando preocupada. Eu venho para a igreja, eu já não consigo orar mais do mesmo modo, eu não consigo mais adorar o Senhor da forma porque eu deveria, porque essa situação, ela tem consumido o meu tempo, ela tem consumido a minha comunhão com o Senhor. Querido, nessa noite, para e muda você essa situação. A partir do momento que guerreiro, aquele que o Senhor chamou, que era do gigante da lá. Você já pensou se Davi, mediante a Golias, ele tivesse se desesperado? Mediante a Golias, ele foi claro e falou assim: quem é esse incircunciso que ousa afrontar o povo de Deus? Querido, eu digo para você essa noite: quem é esse valente que ousa afrontar a tua vida? Porque você é tão valioso para o Senhor como para Davi. Então, mediante a situação, o Senhor não deixou Davi em desonra. O Senhor glorificou o nome dele através da vida de Davi. Então, meu amado, que nessa noite você possa, com a mesma ousadia do Espírito, se colocar diante dessa situação e falar: qual é essa situação contrária que ousa vir contra a minha vida? Chamado e escolhido pelo Senhor.
Altíssimo. Querido, é tempo de não deixar se abater por qualquer situação. Porque muitas vezes a situação é tão pequena, e ela vem e nos abate. Eu penso muitas vezes, como que isso fica diante do Senhor? Como o Senhor não fica olhando para as nossas vidas e fala, mas querido, você não sabe a força que você tem. Você não sabe a importância que você tem para mim. Querido, você não sabe que eu te fiz a minha imagem e a minha semelhança. Que eu coloquei o meu espírito em você. Querido, você não sabe que essa situação é para você se aproximar de mim. Que é para você buscar mais a minha face. Que é para você orar mais. Que é para você jejuar mais. Que é para você estar mais presente na casa do Senhor. Que é para você fazer a minha obra como eu te chamei, com gozo, com alegria. E aí, querido, a situação vem, o que a gente faz? Se próximo. Eu não vou mais para a casa do Senhor. Poxa, Deus, mas parece que o Senhor não está vendo. Quanto tempo eu tenho de caminhada com o Senhor? E olha o que o Senhor permitiu que aconteça. Querido, nessa noite, olha depois do Jordão. O que tem depois do Jordão? Querido, tem a tua promessa. Tem a terra que manda leite e mel. Por que turbar o coração mediante essa situação? Por que se entristecer? Nessa noite, o Senhor manda te dizer, querido, esforça-te, levanta, caminha, marcha. Querido, o Senhor é contigo. Para que turbar o teu coração? Amado, o Senhor, Ele não escolhe pessoas que vão ficar frustradas. O Senhor, Ele não escolhe, amado, ninguém para o fracasso, para a derrota. Já foi escrito sobre as nossas vidas que nós somos mais do que vencedores. E muitas vezes nós caímos debaixo da promessa do Senhor. O Senhor nos escolhe, olha para as nossas vidas e fala, você é mais do que vencedor. E determina isso sobre a tua vida. E o que nós fazemos? Corremos para o canto falando, não, eu não vou passar essa situação. Não vai dar. Não, eu vou me desesperar, eu não vou mais buscar a presença do Senhor. Mas, querido, foi isso que o Senhor falou no teu coração. O Senhor te chamou e falou assim, você é um derrotado? Você é um fracassado? Essa luta vai te vencer? Essa situação vai te derrubar? Querido, não foi isso. Onde está na palavra que o Senhor falou desse modo para as nossas vidas? Ele não falou. Ao contrário, o Senhor fala que Ele nos deu poder, autoridade no Senhor. E que com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Então o que falta? O nosso posicionamento. Posicionamento de homem, de mulher de Deus, que não se entristece, que não se abate, que não murmura, que não fica em casa prostrado. Mas, querido, posicionamento de homem, de mulher de Deus, que fala, a luta se levantou. Amém, eu vou orar e vou buscar o Senhor, porque eu sei que Deus vai me fazer passar este gigante. Eu vou orar e eu vou clamar, porque eu sei que assim como esse povo passou a pés seco o Jordão, o Senhor tem o mesmo zelo, o mesmo amor, o mesmo cuidado para com a minha vida, para passar esse Jordão. E, querido, sabe muitas vezes aonde nós erramos? No nosso posicionamento. Qual? No desespero. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis 4. Para nós vermos o posicionamento de uma mulher que, mediante uma situação que parecia totalmente contrária, ela soube confiar no Senhor e buscar a direção dele. Segunda Reis 4, 8. Querido, vamos ler a partir do versículo 15, para não ficar muito extenso devido ao horário. Então vamos dar uma resumida. Eliseu e a Sunamita. Também todos encontraram 2 Reis 4, a partir do versículo 8. Perdão, a partir do versículo 15. Disse então, chamai. E ele chamou e se pôs à porta. E ele disse, no ano que vem, por esse tempo, abraçarás um filho.
E ela disse: não, senhor meu, varão de Deus, não zombe de tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz um filho no ano seguinte, no tempo que Eliseu lhe dissera. E o menino cresceu. Porém aconteceu que um dia foi onde seu pai estava, junto aos segadores. E disse ao seu pai: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. E o seu pai disse aos seus criados: leva-o a sua mãe. Tendo tomado o menino, levou a sua mãe, esteve sentado sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Ela subiu e pôs-se à cama do varão de Deus e fechou a porta e saiu. Versículo 22. Chamando seu marido, disse-lhes: rogo que te envies comigo algum dos criados e uma das jumentas, para que eu vá correndo ao varão de Deus e regresse. Ele disse: para que irá vê-lo? Não é lua nova nem sábado. E ela respondeu: não há mal algum. Versículo 24. Depois fez ela abadar a jumenta e disse ao criado: guia e anda, e não me detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu, pois, e veio ao varão de Deus no Monte Carmelo. E quando o varão de Deus viu de longe, disse ao seu criado Geazi, eis a sunamita: rogo-te que vás correndo recebê-la e diga: vai tudo bem? Como vão teu marido e teu filho? E ela disse: bem. Assim chegou ao local e estava com Deus no monte. Pegou os seus pés e chegou. Chegou Geazi para tirar. Porém o varão de Deus disse: porque sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu o motivo e não me revelou. 28. E ela disse: pediu ao meu senhor um filho, e não me pediu para que não zombasse de mim. Então disse ele a Geazi: cinge teus lombos e toma meu báculo em tua mão e vai. Se alguém te cumprimentar, não lhe responda. Põe meu báculo sobre o rosto do menino. Versículo 30. Disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive tua alma, que não te deixarei. 31. Ele então se levantou e a seguiu, e Geazi foi adiante deles, e havia posto o báculo sobre o rosto do menino, mas não tinha voz nem sentido. E assim voltou a se encontrar com Eliseu, e o declarou dizendo: o menino não despertou. Chegou Eliseu à casa, e eis que o menino estava morto sobre a cama. Entrando ele então, fechou a porta sobre ambos e orou. Versículo 34. Depois subiu e se deitou sobre o menino, pondo sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos, e suas mãos sobre as mãos. Assim deitou-se sobre ele, e o corpo do menino aqueceu. 35. Então levantou-se e começou a andar no quarto, de um lado para o outro. E depois subiu e deitou-se sobre ele novamente. E o menino espirrou 7 vezes e abriu os seus olhos. Chamou então a Geazi e lhe disse: chama a esta sunamita. E ele a chamou. E entrando ela disse: toma teu filho. Assim ela entrou, lançou os pés dele, inclinou a terra, e depois foi e tomou o menino. Amém? Teve uma leitura extensa, nós precisamos entender o trabalhar de Deus. Aqui fala uma mulher, e Eliseu se passava por essa cidade. E ela, o Senhor tocou no coração dela para que ela construísse na casa dela um quarto. E quando ele passava por essa cidade em viagem, um lugar onde ele pudesse descansar e pudesse estar. E ele deitava, se alimentava e continuava a viagem dele. E teve um tempo que ele chegou e viu o que de repente ele poderia fazer em agradecimento a essa mulher. E ela disse que ela tinha tudo. Mas o Geazi que andava com ele falou: olha, ela não tem um filho. E ele chegou diante dela e falou: olha, nesse tempo determinado, você vai carregar o menino no colo. E ela falou assim: não mintas para a tua serva. E no tempo determinado, ela deu a luz ao menino. Mas passando mais ao tempo, a gente consegue ver aqui a partir do 17, 18 até o 20, que o menino veio a falecer. Mas voltando para a nossa palavra, qual é o grande segredo espiritual, amado? O menino faleceu. Qual que foi o posicionamento dela? Ela se desesperou? Não. Em algum desses versículos que nós lemos,
Nós vemos ela chorando. Nós vemos ela dizendo para todos: o meu filho é morto, o meu filho é morto. Não. Todos que perguntavam para ela, o primeiro, que foi o marido dela, o que ela respondeu? Vai tudo bem? O que ela disse? Vai tudo bem. E aí ela foi até Eliseu e chegando o servo dele na frente, perguntou: o teu filho, o teu marido, vai tudo bem? O que ela falou? Vai tudo bem. E quem ela foi buscar? Quem ela foi clamar? Querido, quem tinha feito a promessa sobre a vida dela. Quem ela foi buscar? Aquele de quem ela sabia que tinha vindo uma direção do Senhor. E muitas vezes nós somos totalmente diferentes desse posicionamento. A luta vem, a adversidade vem, e aí a gente se desespera. E o primeiro que fala para você: amado, tá tudo bem? Não, irmão, não tá. Você não sabe o que aconteceu. Isso e acabou. E cadê o testemunho? Irmão, e teu marido? Ai, irmão, nossa, irmão, ele tá no bar, ele não sai mais do bar, ele tá acabando com tudo. Filho, mas é isso que nós temos de promessa? Irmã, é a cura do teu corpo. Ai, irmã, eu tô com uma dor. Nossa, sou Jesus, acho que eu não vou nem mais pra igreja de tanta dor que eu tô. Querido, cadê o nosso testemunho? Cadê a nossa fé? Se o que eu falo com os meus lábios, eu preciso declarar, eu preciso proclamar. E como que então a primeira pessoa que passa na minha frente, em tempo de eu dar um testemunho e falar: não, querido, vai tudo bem, eu confio. Eu posso ainda não ter recebido, mas no tempo do Senhor eu não vou ficar sem receber. Mas a primeira pessoa que vem pra gente fala, a gente despeja toda uma situação contrária. E muitas vezes, querido, essa pessoa que chega até você para te perguntar, Deus quer usar a tua vida para abençoar a vida dela. Ela fala assim: olha que bênção, realmente tem alguma coisa diferente quem serve ao Senhor. Está tudo ao contrário, mas ela está firme, dizendo que está tudo bem, né? Ela tem uma paz dentro dela, ela consegue passar por essa situação e ela não está murmurando. Querido, nós temos que aprender que muitas vezes, quem não conhece o Senhor, quem está lá fora, nós somos muito observados no nosso emprego, na nossa vizinhança, na nossa família, parentela. Querido, as pessoas ficam de olho na gente que não tem Deus, para ver assim, o primeiro deslize, a primeira ponte ele possa falar: ué, você não tem Deus? É aquela primeira situação. Querido, e que testemunho que eu vou dar se quem não serve a Deus se desespera e eu que sirvo a Deus também me desespero? Cadê a diferença que a palavra diz? Que há uma diferença entre o ímpio e o justo, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. A diferença foi embora. Por quê? Porque o Senhor quis? Não, pelo meu posicionamento que foi errado. Então, querido, que a partir dessa noite nós possamos ter essa mulher. Você já pensou realmente que no primeiro, o marido dela, ela tivesse falado: meu filho morreu? Ela tinha chegado até Eliseu? Querido, provavelmente não. O marido dela ia se desesperar, ia haver choro, ia ser tristeza, morreu, acabou a promessa, enterra e pronto. Acabou. E muitas vezes é isso que acontece. Pelo nosso posicionamento, nós enterramos a promessa do Senhor. Pelo meu posicionamento, eu abro mão da promessa. Oh Deus, da vitória. Não, Senhor, eu me desesperei e me esqueço. Mas que nessa noite, querido, nós possamos sair daqui com posição de valente. Que nós possamos sair daqui nessa situação, com situação de guerreiro. Querido, vai tudo bem, amados, vai tudo bem, em nome de Jesus. Quem está no controle? É você? Sou eu? Então provavelmente não vai tudo bem. Quem está no controle? É o Senhor? Acabou, querido. Não tem que contestar. É o Senhor que está no controle? Amém, amado. Como que eu vou me desesperar? Como que eu vou dizer que não vai tudo bem? Que o Senhor, que a palavra do Senhor diz: quem é esse? Cadê o vento, o céu, o mar me obedece?
Porque a primeira situação que me permite abrir a boca e falar coisas é justamente isso que eu falo. É justamente isso. Com os meus lábios eu confesso o quê? Que é o contrário que a promessa me diz. Então que a partir desse lado, nesta noite, nós possamos ser homens e mulheres de Deus que profetizam. Queridas, duas vezes que essa mulher disse, vai tudo bem, ela não tinha visto nada ainda, porque o filho dela estava morto. Então não quer dizer assim, ela disse que estava tudo bem porque já tinha acontecido algo. Não, ela profetizou. Ela disse, vai tudo bem? Vai tudo bem. Então, queridos, se nessa noite você não enxerga nada, e se de repente você chegar em casa ou amanhã no teu trabalho, eu não sei onde é a tua luta, a tua dificuldade, e estiver do mesmo modo, querido, não se desespere. Poxa, mas Deus falou comigo ontem na palavra que ia mudar aí, ó. Tá do mesmo jeito. Querido, profetiza. Não é no meu tempo, não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Se o tempo de Deus for para hoje, você vai chegar na tua casa e a situação vai estar transformada. Mas, querido, se o tempo de Deus de repente for para o final do ano e você tiver que aumentar essa situação e passar por ela até o final do ano, querido, passa glorificando o Senhor. Passa com convicção. Passa tendo a certeza que aquele que prometeu, ele cumpre. A palavra do Senhor diz que não há quem possa deter o trabalhar do Senhor. Que não há quem possa impedir os planos do Senhor de se cumprirem. Então, se amanhã você chega do mesmo jeito, depois de amanhã, e aí muitas vezes o que acontece? Passa um dia, passa outro, e aí o inimigo passa a ser quem? O tempo. Porque aí passa um dia não acontece, passa outro não acontece. Hoje eu ouvi a palavra, o louvor, mas eu não vi nada, eu não vi nada. Querido, torna a dizer, o meu tempo, o teu tempo não é o tempo. E muitas vezes é isso, a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. E aí não acontece, o que a gente faz? Se frustra, se prostra, chora, desespera. Querido, não. Senhor, nessa noite eu quero sair daqui, Pai, tendo a certeza do teu agir, Senhor, não no meu tempo, Pai, no teu tempo. Me faz entender, me faz esperar, me faz aceitar. Jesus, que o teu trabalhar não é no meu tempo, é no Senhor. E como mulher e como homem de Deus, eu não posso me desesperar, eu não posso me abater, mas eu preciso glorificar o nome do Senhor. E em todo esse tempo dizer, vai de bem, vai. Porque aquilo que prometeu, ele é fiel e justo. Vai, porque eu sei do Deus a quem eu tenho crido. Vai, porque o Senhor não deixa nada pela metade. Vai, porque eu sei que o Senhor Jesus me confere a vitória. Independente daquilo que eu esteja passando, o meu Deus, ele é fiel e justo para cumprir. Não há limite para o trabalhar do Senhor. Então, querido, nessa noite, que você possa sair daqui com essa palavra no teu coração. Esforce-te, levanta-te, esforce-te, tente bom ânimo, faça esse Jordão, faça essa situação. Porque, querido, ainda que você esteja achando, você não está passando sozinha. O Senhor que Deus está contigo. Não se aparta do Senhor. A palavra do Senhor diz, não se aparte da minha lei, dela, medita de dia e de noite. Bateu o desespero, dobra teu joelho e ora. Acha que não vai passar? Clama ao Senhor. Não vai dar mais, diz o Senhor. Não está dando, vem para a igreja. Querido, busca se revestir, nós revestimos do Senhor. Não vou dizer para você que depois dessa palavra, tua vida vai mudar e vai passar tudo muito bem. Não vai. Não vai. A palavra do Senhor diz que no mundo nós teremos aflições. Então, querido, se você achar que veio a aflição e não vai dar, se reveste do Senhor. Porque Ele é Deus. E com Ele, querido, com Jesus no barco, vai tudo. Glória a Deus.